a palavra que vem hoje à noite para nós, dentro do estudo das parábolas de Jesus, é algo que também nos ajuda a entender sobre isso. E eu peço para que você abra a sua Bíblia, os irmãos aqui presentes e os que estão no lar, na casa, minha saudação, abra a sua Bíblia, em Lucas capítulo 16, vamos ler do versículo 19 em diante. E vamos falar sobre uma parábola muito conhecida, mas que pouco se fala sobre a profundidade dos ensinamentos dela. Parábola do rico e do Lázaro. Capítulo 16 de Lucas, versículo 19 em diante, diz assim a Bíblia: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu de morrer o mendigo, ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Era o conceito que os judeus tinham de céu. Seio de Abraão, o estar para a eternidade junto com o patriarca Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão, Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe com água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou em tormento nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui está ele consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros, não podem, nem os que de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e os profetas, isto é, a lei e os profetas, se não ouvem a palavra de Deus, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. A vida é mais do que simplesmente viver, e a morte é mais do que simplesmente morrer. Esse texto nos ensina que a morte é apenas um detalhe entre esta vida e a eternidade. Mas o que vem depois, o descortinar da vida eterna, gera questionamentos, dúvidas, por causa do mistério, o que vem do outro lado. Milhões de pessoas recorrem aos médiuns para tentar discernir como estão seus parentes, seus queridos que já morreram. Milhões estudam fenômenos paranormais para tentar conhecer a morte ou o que está depois da morte. Milhões de pessoas buscam respostas objetivas para o que vem após túmulo. E nesta parábola Jesus abre um pouco desta cortina. Nesta parábola Jesus mostra um pouco para nós do que é a eternidade, do que é a vida aqui, do que é a vida, do que é o momento da passagem e o que é a vida pela eternidade. Esta parábola, eu poderia dizer, é como uma peça com 3 atos. O primeiro ato dizendo como é o lado de cá. O ato do meio dizendo como é a passagem, como é aquele minuto, aquele segundo em que você deixa esta vida e está com a eternidade pela frente. E o terceiro ato é o que é o lado
de lá desta vida. Eu poderia dizer que no primeiro ato existe o contraste. E muitas vezes nós vemos este contraste entre o salvo e o perdido muito acentuadamente. Aqui, inclusive, existe Jesus contando esta história, fala de lados opostos assim, mas muito acentuados, para que a gente entenda a importância de não colocarmos o coração nos bens desta vida, de forma que esqueçamos da presença de Deus como prioridade. E aqui no versículo 19 aparece um homem egoísta. A Bíblia não cita o seu nome. Aliás, a Bíblia cita o nome de Lázaro, mas não cita o nome deste homem rico. Ora, havia um certo homem rico que se vestia de púrpura. A púrpura era aquilo que tingia os vestidos reais, nobres. Era uma tintura caríssima que vinha das ostras, do fundo do mar, para fazer a tintura das roupas. Portanto, somente os nobres tinham acesso a uma roupa com esta cor. E a Bíblia diz que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. E aí, versículos 20 e 21, havia também um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. O rico não é acusado de crimes, não é acusado de pecados crassos, ele não é acusado de ser fraudulento, corrupto, não é um assassino, pelo menos o texto não diz isso, não é um imoral. O problema dele não é a riqueza, o problema dele não era ter muito, o problema era a ausência de Deus. É quando alguém coloca o coração naquilo que tem. É quando alguém deixa de colocar o coração em Deus e coloca nos seus bens, sejam eles muitos ou poucos. A ausência de Deus faz o homem ser egoísta, e a prova da sua insensibilidade, do seu egoísmo, a prova da ausência de Deus, era que na porta da sua casa, bem à sua frente, jazia alguém enfermo, alguém com úlceras pelo corpo, e sem ter nada para comer, e desejava comer as migalhas da mesa daquele homem rico. Há um conceito que o cristianismo adotou na Idade Média, pegando alguns poucos textos bíblicos e até os distorcendo, e eu quero deixar muito claro aqui que o grande problema do céu ou do inferno não é, à luz deste texto, a riqueza ou a pobreza. O conceito que se tinha na Idade Média é que a riqueza afastava o homem de Deus. E é um problema ser rico e tentar entrar no céu, que seria quase impossível, segundo se pregava. E a pobreza, uma virtude. Acontece que a realidade é esta. O inferno está cheio de pobres e o céu também cheio de pobres. E o inferno está cheio de gente que foi rica e o céu também está cheio de gente que foi rica. Não é este o problema. Portanto, o que é então o problema? O problema é o afastamento de Deus. Nós somos salvos pela graça de Deus, não por aquilo que temos ou deixamos de ter. E o nome Lázaro, na língua dos judeus, significa Deus é meu auxílio. Repetindo, Deus é meu auxílio. E os judeus davam um nome para a pessoa conforme o sentimento que havia quando aquela pessoa nascia. E com certeza, Lázaro não foi salvo por causa da sua pobreza, ele foi salvo porque Deus era o seu auxílio, ele confiava em Deus. A posição que um homem ocupa diante dos homens nem sempre será a mesma que ele ocupa diante de Deus. Nós podemos aqui nesta vida ser pobres, paupérrimos, diante do Senhor nós podemos estar ricos. Aleluia! Os valores são outros. Enquanto que alguém
pode ser rico nesta vida e ter todos os prazeres disponíveis e diante de Deus ser miserável e condenável. Assim como ao contrário, alguém pode ter muitos bens nesta vida, mas glorificar o nome de Deus através de tudo que tem e confiar no Senhor. Esse conceito da Idade Média que eu falei acaba sendo refeito, repensado na Reforma Protestante. Aliás, nós estamos na semana da Reforma Protestante, em que celebramos a Reforma Protestante, aí dia 31 de outubro, no sábado próximo. Mas um dos conceitos que vem é que o cristão tem que trabalhar bastante, lutar bastante, se Deus abençoá-lo com riquezas, isso deve ser colocado ao serviço de Deus, a obra de Deus, gerar oportunidades para a sociedade, não gerar egoísmo e tudo mais. E pelo contrário, a igreja deve estar sempre atenta àqueles que precisam das necessidades de socorro. Pois bem, aí vem um segundo contraste. Depois do contraste desta vida, um confiando em Deus, outro não, vem o momento da morte. Versículo 22. O texto diz: aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Aí morreu também o rico e foi sepultado. Existem pessoas que, quando a Bíblia diz assim, ele morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, isto é, foi levado pelo céu, foi levado pelos anjos à presença de Deus, a morada do Senhor, a morada eterna, a morada do patriarca Abraão, morreu e foi para lá. É o destino digno que todo judeu esperava. É o destino digno que todo cristão espera, que nós esperamos. E aqueles que o Senhor tem levado neste tempo tão difícil para a sua glória, é o destino que esperam, é o destino que queremos um dia estar lá. A gente não quer morrer, né? Essa é uma realidade. Mesmo cristãos, nós queremos viver. Por quê? Porque vivendo a gente também trabalha, adora a Deus, evangeliza, honra a Deus com a nossa vida. Mas se chegar o dia da nossa morte, também não é problema. Deus vai nos levar e vamos servi-lo para a eternidade. Então, para nós, não é um grande problema. A gente só não quer estar com a senha na frente, né? E a gente não sabe que número é a nossa senha. Nós não sabemos, né? De repente, pode estar se aproximando a nossa senha e a gente achando que ainda estamos lá no fim da fila. E não tem como chegar na frente e trocar, dizer que número é o seu, né? Vamos trocar? Não tem. Isso é o que fala o pastor Jeremias Pereira quando prega sobre esse assunto. Mas nós sabemos de uma coisa: a morte sela o destino para a eternidade. Não existe como voltar atrás depois da morte. O texto nos deixa claro. E este momento também define como está seu coração com Deus. Uma pessoa que está nos últimos momentos de vida, no último suspirar, ela sabe que está indo para a eternidade, ou com Deus ou sem Deus. Goethe, que foi o magnata do petróleo, talvez um dos homens mais ricos da sua época, década de 70, morreu em 1978. As suas últimas palavras foram estas: eu sou muito infeliz, sou um pobre homem rico. Olha, sou um pobre homem rico. Sabe por que ele falava isso? Porque morreu sem Deus. Viveu longe de Deus. E assim foram as suas palavras de confissão no último momento. Ao contrário disso, homens como, por exemplo, Moody, que foi um evangelista, que levava pessoas aos pés de Cristo,
que evangelizava efusivamente, de forma intrépida, homem que pregava a palavra de Deus destemidamente. Quando foi ficando velho, seu coração foi falhando. E no dia que ele teve um infarto, ele sabia que estava chegando o seu momento, ele sabia que estava no último respirar. Ele abriu um sorriso e disse assim: a terra está ficando longe, os céus se abrem, chegou o dia da minha coroação. Aleluia! Chegou o dia da minha coroação. E com essas palavras ele se despediu desta vida e entrou para a eternidade com Deus. Aleluia! Esse é o segundo ato, o momento da morte. Há um contraste entre quem parte com Deus e parte sem Deus. Mas existe um terceiro ato neste teatro que Jesus nos mostra, nesta peça, nesta narrativa, que é o contraste que vem do lado de lá da sepultura. E aqui é mais curioso, porque até o momento da morte nós sabemos o que acontece. De alguma forma nós já vimos alguém morrer, de alguma forma nós já vimos os últimos momentos de alguém. Eu, por exemplo, acompanhei meu pai até o seu último respirar, até o seu último momento, que os aparelhos pararam e o coração fica apertado. Mas a questão é, o que vem depois? A morte é o sinal de igualdade numa equação. Tanto o sofrimento de Lázaro terminou com a morte, como também a luxúria do rico terminou com a morte. Ali começa um outro lado da equação. Na morte, dizem, todos se encontram, todos são iguais. É estranho que os homens se preparam para tudo, exceto para a morte. Porque nós não sabemos exatamente quando ela virá, na maioria das vezes. Nós nos preparamos para a instrução, nos preparamos para o trabalho, nos preparamos para a carreira, nos preparamos para o casamento, nos preparamos para ter filhos, nos preparamos para criar os filhos, nos preparamos para dar estudo para os filhos, nos preparamos para a velhice, nos preparamos para ser avós. Mas eu pergunto, quem se prepara para a morte? O texto nos chama para isso. Nós todos um dia estaremos frente a esta realidade. Mas o que vem depois? A Bíblia nos fala isso. Em poucas palavras, o que acontece com o Lázaro. Ele foi para o céu, para o seio de Abraão e pronto. Mas Jesus reserva um espaço mais longo nesta parábola para falar do inferno. E talvez este texto seja um dos textos mais completos sobre o inferno. E também tão completo que ele se completa à luz de outros textos bíblicos. Normalmente nós não usamos parábolas para formar doutrinas. Os estudiosos da Bíblia sabem isso. Mas esta parábola especificamente é amparada por outros tantos textos bíblicos. O texto mostra com detalhes o lugar de tormento, o inferno. Em primeiro lugar, é um lugar de tormento. Versículo 23. No inferno estando em tormento. É o fogo inextinguível. É a ausência de comunhão, a ausência de esperança, a ausência de expectativas. Jamais se verá no inferno uma criança sorrir. Aliás, não haverá crianças lá. No inferno não haverá o perfume de uma flor. Ninguém vai sentir nenhum cheiro gostoso, apenas o cheiro da fumaça e do enxofre. Ninguém ouvirá uma canção de amor no inferno. No inferno ninguém receberá um abraço. Lá é o lugar onde não existe nenhuma expressão de afetividade. Jesus descreveu este como um lugar de choro e de ranger de dentes. Isto é, choro e desespero ansioso,
desespero desesperado, desespero de quem não tem nenhuma espécie de esperança. É o lugar de tormento. Em segundo lugar, é o lugar onde não se pode sair. Versículo 26. Veja comigo, de lá ninguém sai. E Abraão diz, e além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. Em Judas, a epístola de Judas tem apenas um capítulo, mas nos versículos 6 e 13, a Bíblia relata o inferno como um lugar de algemas eternas. Pessoas eternamente algemadas. Não há chance de arrependimento no inferno. Sabe por que que as pessoas, por mais pecadores que forem aqui na terra, têm chance de arrependimento? Porque nós temos o Espírito Santo. A Bíblia diz que ele é responsável por gerar o senso de pecado, juízo e justiça. Ele nos leva ao arrependimento. No inferno, as pessoas não têm chance ao arrependimento. E eu digo mais, se voltassem à vida e depois voltassem para lá, não se arrependeriam. Alguém que está lá por milhares ou milhões de anos, se voltar para cá, não se arrepende. Coração está endurecido. Não há chance de arrependimento. Não há chance de repensar uma oportunidade. É a condenação de caráter irreversível. Uma vida inteira para se culpar. Uma vida inteira para se lastimar por ter desperdiçado as chances. Uma geração é mais ou menos 80 anos. Mas imagine alguém 80 anos no inferno. E se passam 10 gerações, 800 anos, está lá. Sem arrependimento, sem Deus. 8.000 anos está lá. 80.000 anos está lá. Também é um lugar onde pedidos não são atendidos. Acompanhem comigo o versículo 27. Então replicou o pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. O rico dizia para Abraão, quem sabe gritando, desesperado, eu imploro que o Senhor mande Lázaro para falar com os meus 5 irmãos, porque eles estão na mesma situação que eu estava. E eles vão acabar vindo para cá, e eu não quero isso. Mas acontece que no inferno não existem solicitações deferidas. Não existem pedidos atendidos. Não existe algum clamor que venha a trazer de volta alguma oportunidade. Este é o inferno. Também é um lugar de memórias atormentadas. Versículos 27 e 28. Então replicou o pai, eu te imploro que o mandes à casa paterna, porque tenho 5 irmãos para que lhes dê testemunho a fim de não virem também para este lugar. É o lugar onde não existe a oportunidade de memórias serem tratadas. Com certeza, ele está pensando na sua vida, pensando nas vezes que rejeitou a Deus, pensando nos seus irmãos, pensando na sua família. As memórias atormentam pessoas nesta vida. Memórias de acidentes atormentam. Memórias de violência sexual, memórias de perdas. Mas aqui nesta vida, por mais que as memórias atormentem, elas podem ser tratadas. Elas podem ser colocadas aos pés da cruz. Elas podem ser transformadas em pérolas de sofrimento
que se transformam em testemunhos, mas no inferno não há cura para as memórias. Alguém vai lembrar da sua família e vai lembrar com angústia. E pela eternidade vai lembrar de um pai crente que orava, mas ele não teve encontro com Jesus. É o filho que vai lembrar da mãe que buscava a Deus pela sua vida, e esta memória vai lhe atormentar pela eternidade. Não há alívio para as lembranças. Ele vai ter lembranças de oportunidades perdidas. O inferno está cheio de avisos de Deus que foram ignorados e estão martelando na cabeça das pessoas pela eternidade. Pregações que foram ouvidas e desprezadas, aconselhamentos que foram rejeitados, orações de perdão que não foram feitas e os pecados não foram perdoados, confissões que não foram feitas e que o pecado continuou e o levou ao inferno. Um evangelista do passado disse que no primeiro minuto no inferno as memórias começarão a disparar e serão elementos para aguilhoar, prender, algemar as mentes pela eternidade. Mas também o inferno é o lugar onde não haverá ajuda para a família. Versículos 28 a 30. Nós já lemos aqui o 28, 29. Respondeu Abraão: ele já tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, isto é, com os meus familiares, arrepender-se-ão. Há um tempo para arrependimento, e esse tempo é agora. Se você tem familiares que não servem a Deus, fale com eles, esse tempo é agora. Evangelismo daqueles que são da sua família ou do seu lar, o tempo é agora. Ajudar os familiares, o tempo é agora. Levar pessoas do seu coração, da sua família, da sua consanguinidade aos pés de Cristo, o tempo é agora. Porque um dia esta oportunidade se fecha. Um dos maiores valores que nós temos é a família. É a família. Há um mistério que acontece. O moço ou a moça, solteiros, têm tantos valores. Casam, vivem ainda aquela paixão inicial. Mas, hora que nasce o primeiro filho, a vida muda. Você direciona todo o teu amor àquela estrutura. E isso é divino, isso é muito bom. Era o que acontecia com esse homem. Ele, pela eternidade, se cobrava pelo amor aos seus, mas ele não podia fazer mais nada. Ele estava no inferno. Ele não podia mais ajudar a sua família. Mas também há um lugar de duração eterna. Versículo 26. Um abismo, de forma que pela eternidade ninguém passa de um lado para o outro. Nós, os humanos, nós temos o conceito de tempo. Temos o conceito de minutos, horas, dias, meses, anos, décadas. Passou de décadas, nossa mente já começa a ficar mais lenta. Séculos, talvez, mas não compreendemos a eternidade. O que é a eternidade? O que é o sempre? O que é algo que nunca tem um ponto final? Eu fico imaginando como a gente entender isso. E também um pregador do passado, muito inspirado por Deus, disse o seguinte: imagine um beija-flor afiando o seu bico de 1000 em 1000 anos numa grande pedra, numa grande rocha do tamanho de uma casa, ou maior,
De 1000 em 1000 anos ele vem e afia o seu bico. Quando esta pedra tiver desgastado toda, terá se passado um pouquinho da eternidade. Isaías chama de chamas eternas. Isaías 66, versículo 24. O profeta Daniel chama de vergonha eterna. Daniel 12, 2. João Batista diz que é o fogo que nunca se apaga. Apóstolo Paulo diz é destruição eterna. O que é isso? É algo que sempre estará lá. Esta parábola nos aponta muito claramente as realidades que chocam a finitude da vida, os valores desta vida, que podem definir como será o próximo ato, o momento da morte, e depois, céu ou inferno. O ser humano não gosta de ouvir esses temas. Vou contar só para vocês aqui. A igreja também não gosta de ouvir esses temas. Porque é melhor pregar sobre autoestima, é melhor pregar sobre motivação, é melhor fazer o papel do coaching cristão, pastor coaching, é melhor fazer o papel do animador. Mas a grande realidade é, existe céu e existe inferno. Que estejamos preparados para o encontro com Cristo. Estejamos preparados para o céu. Aleluia! Glória a Deus! Porque quando aí a igreja do Senhor ouve sobre o juízo final, ao invés de você se amedrontar, você diz, Senhor, estou preparado. Quando você ouve sobre a condenação eterna, seu coração fica compungido para evangelizar pessoas, para trazer pessoas a Cristo. Quando você ouve sobre o tormento eterno, você diz, obrigado, Senhor, porque não estou lá, mas quero fazer de tudo para tirar pessoas que estão indo para lá. O ateu David Hume gritou por ocasião da sua morte, dizendo, eu estou em chamas. A morte de Voltaire, um famoso zombador, intelectual zombador, de Deus, do Evangelho, da Bíblia Sagrada, que foi considerado na França talvez o homem que mais se opôs à Bíblia, e fazia campanhas, como existem as campanhas de desarmamento, ele fazia campanhas para as pessoas trazerem livros de teologia e Bíblias para as praças, e zombando do Evangelho, ele ateava fogo, isso com o apoio dos intelectuais da época. A morte de Voltaire, este homem, foi terrível. A enfermeira que o atendeu disse, por todo o dinheiro deste mundo, eu não quero mais atender nenhum zombador de Deus no momento da morte, porque é terrível. Ele gritava, gemia, dizia, Deus, você venceu. Outro filósofo inglês, na hora da morte, disse, eu estou dando um terrível salto para as trevas, e partiu. Enquanto que muitos, na sua simplicidade de vida, mas que tiveram um encontro com Jesus, neste momento, vão para a eternidade, vão para os braços do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Quero convidar você a ficar em pé.